então. Sim, estou vendo. Tá ok, joia. Tá, então assim, pessoal, o que eu vou deixar aqui para vocês? Eu dei o exercício, qual é o objetivo? Eu dei exercício lá no grupo, né, para vocês, e fiz uma recordaçãozinha das fórmulas que nós vamos precisar usar para resolver aquele exercício. A proposta é essa, tá? Nesse primeiro módulo aqui, que nós estamos falando a respeito de coeficiente de correlação e sobre regressão linear, eu estou fazendo mais um exercício. Na realidade, agora eu estou deixando 2 exercícios. Eu estou fazendo um com vocês, que é esse que eu deixei, e vou deixar um segundo, vou só trocar alguns números para vocês conseguirem fazer sozinhos. Vocês só vão praticamente copiar o que eu estou fazendo e colocando números diferentes, tá bom, pessoal? Minha ideia não é complicar, não. O exercício, ele é trabalhoso. Se a gente for agregar N outros exercícios, talvez depois eu possa até dar mais 2 exercícios e resolver, mas a minha intenção é entrar num outro conteúdo. Por quê? Porque, primeiro, quando você tem os pontos, né? Por exemplo, ó, no exercício, aqui, ó, qual que é a ideia? Considere um experimento em que se analisa a octanagem, né, de gasolina, que a gente chama de Y, em função da adição de um novo aditivo, X. Então, é a octanagem com um aditivo. Para isso foram realizados ensaios, né? Então, punha X%, 1%, 2%, 3% de aditivo, e conforme a quantia que a gente conseguia de aditivo, a gente conseguia ver uma leitura de octanagem, né? Que o odômetro estava rodando, tá? Então, o resultado que nós tivemos é esse aqui, ó. Os resultados são os seguintes. Então, por exemplo, se eu pus lá 1%, ele media 80,5. Se eu pus 2%, 81,6. Se eu medir 3, 82,1. Se eu coloquei 4%, né, então vocês estão vendo que eu estou ampliando a porcentagem, a quantidade de aditivo que eu ponho na combinação do combustível. E daí eu tenho um resultado diferente de acordo com aquele percentual que eu adiciono de aditivo, tá ok? Então, olha, o que aconteceu? A ideia não era nem precisar apresentar essa tabela. Então, vocês estão vendo, na realidade precisava a tabela por causa da octanagem, né? Então, vamos lá. O que você tem aqui num primeiro momento? Você tem uma variável x e uma variável y, né? Então, o resultado da variável y depende da variável x, o valor que você apresenta no x. Então, é isso aqui que é a tabela que o exercício propôs. Para vocês conseguirem enxergar o que seria isso, eu coloquei essa tabelinha. Na realidade, eu fiz lá no Excel, né, uma representação, e coloquei aqui no Excel um gráfico, né, nas coordenadas x e y, tá ok? Os valores que estão ali na tabela. Então, aqui eu creio que vocês estão conseguindo entender aqui, ó. Então, para 1%, qual que foi a leitura que nós tivemos, né? No índice de octanagem, né? É o seguinte, 80,5, tá? Para 2% foi 81,6, né? Foi 82,1. Para 4%, 83,7. Para 5 foi 83,9.
Para 6 foi 85. Então, conforme a porcentagem que nós estamos colocando aditivo, nós estamos tendo um resultado, tá? Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou comparando, estou representando as duas variáveis. Nesse primeiro momento, a gente só tem duas variáveis, a variável x e a variável y. E daí nós precisamos fazer o quê? Qual que é o conceito que nós temos que fazer aqui? Primeira coisa, nós precisamos calcular o coeficiente de não que existe entre esses pontos. Nesse caso, é só você bater o olho, você vai ver que existe os pontos não estão espalhados demais. E ele representa uma tendência, né? E representa uma tendência que vai para a direita, aqui para mim, no meu caso, né? Vai para a direita, e ele oscila para cima ou para baixo. Então, esses são os valores que a gente está representando aqui. Então, a noção de que você vê uma tendência na relação. Primeira coisa que a gente precisa testar é para ver se esses pontos, né, que vão apresentando quando eu faço a correlação entre um item e outro, se eles têm uma correlação forte ou fraca. É possível gerar uma reta que represente essa função. Se existe uma função em forma de reta que represente essa tendência, tá bom? Primeiro momento que a gente vai... Então, o que eu fiz aqui? A princípio, eu dei só o exercício para vocês e a tabelinha. Eu representei aqui para vocês conseguirem visualizar como é que ficaria na tabela. Daí, ó, na sequência, olha lá. Outra coisa, esse conceito aqui, ó, da tabela, dessa tabelinha, já é interessante que vocês já tenham em mente. Para fazer o coeficiente de correlação, precisar fazer o y ao quadrado olha, você vai ter que copiar todos os x e somar o x, né? Pode ver que você tem 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Você somou 1, 2, 3, 4, 5, 6, o total embaixo está 21. Daí você tinha os outros valores, né, da leitura que vai ter uma relação com o aditivo que é colocado. Então, para 1 é 80,5, para 2 é 81,6, para 3 é 82,1, para 4, 83,7, para 5, 83,9 e para 6, 85,0. Tá? Então, é exatamente como está na tabela. Eu só inverti para ficar mais fácil, para que você consiga fazer a coluninha que é o quadrado de x, o quadrado de y e depois x vezes y, que são os fatores que nós precisamos utilizar para fazer os cálculos. Tá bom? Então, olha, vocês estão vendo que o que eu estou fazendo na realidade ali, ó. Eu estou primeiro elevando ao quadrado todo x. Então, 1 ao quadrado virou 1, 2 ao quadrado virou 4, 3 ao quadrado virou 9, 4 ao quadrado virou 16, né? 5 ao quadrado 25 e 6 ao quadrado deu 36. Simples assim, né? 36. E daí o que aconteceu? Eu vou ter que levar o y ao quadrado também. Então, 80,5 vezes 80,5 vai dar 6.480. Então, é a seguinte, vocês têm que fazer o cálculo mesmo, né? Você vai pegar na calculadora e vai multiplicar 80,5 vezes 80,5, ou elevar ao quadrado, tá bom? E depois, o que você teve que fazer? Depois você já fez a coluna do quadrado, a coluna do quadrado de x, a coluna do quadrado de y. Depois você vai fazer a coluna do x vezes y. X vezes y, então 1, né? 1 vezes 8 e 1 vezes 8,5. Poxa, daí você vai falar, professor, mas por que o que acontece? É que eu arredondei ali, entendeu? Na realidade, nem é que não é que eu arredondei, é que está truncado o valor. Se eu pusesse com casas decimais, ia aparecer 80,5 ali, tá bom?
Então, ele fez tanto que o cálculo por baixo, ele tá com as casas decimais, tá bom? Eu só apresentei fazendo a multiplicação truncada. Posso até depois, porque senão você vai falar assim, professor, mas como que você multiplicou 1 vezes 80,5 e deu 81? É que deu 80,5, como era 5, ele arredondou para cima. Tudo bem, pessoal? Mesma coisa aqui. Daí você fez, por exemplo, olha, daí você fez no outro. 81, olha aqui, ó, você fez 81,6 vezes 81,6 deu, peraí aqui, que é o quadrado. Agora fazer 2 vezes 81,6. 81,6 deu quanto? 163,2 que deu lá para você, certo? O que ele fez? Ele arredondou para baixo. Foi isso que ele fez lá. Como era menos do que 5, né? Ele arredondou para baixo. Daí a mesma coisa. 3 vezes 82,1 deu 246,3, né? Então, deu 246, arredondou uma casa decimal ali. Daí o que aconteceu? Pegou e somou. Vocês podem até ver que na multiplicação não aparece a casa decimal, mas embaixo aparece. Por quê? Porque ele está tratando as casas decimais por baixo daquele valor ali, tá bom? E daí, inclusive, ele faz arredondado. Quando você soma esse x vezes o y, vai dar esse 1754,30. Né? Daí você soma também todos os quadrados de y, dá esse 41.149,12. Então, essa tabelinha aí, pessoal, eu acho que é bem simples de nós fazermos, né? Eu até acredito que vocês devem ter conseguido fazer. Então, a primeira coisa, essa tabela nós temos que saber fazer. Nós colocamos em ordem o x, colocamos em ordem o y, né? Elevamos todas as observações do x ao quadrado, elevamos todas as observações do y ao quadrado, e depois fazemos a multiplicação do x pelo y, tá? E sempre somamos. Lembrando o seguinte, para que essa tabela ajuda? Por quê? Porque com essa tabela você já tem os somatórios, tá? Que normalmente o pessoal se assusta com o somatório. E quando você fez essa tabelinha, você já tem todos os somatórios. Então você não precisa se preocupar com os somatórios, porque eles já estão aqui. Você vai usar os somatórios que estão logo nos totais aqui embaixo, tá bom? Daí seguindo, ó. Depois de feita essa tabela, o que eu fiz? Eu peguei a tabela e colei aqui do lado para vocês, tá bom? E isso aqui, pessoal, eu vou disponibilizar lá para vocês no portal, tá ok? Vou disponibilizar no portal. Mas qual que é o objetivo meu? É deixar vocês usarem aí os neurônios aí para fazer a operação, tá? Por isso que eu deixei essa meia horinha para vocês fazerem. E depois disso eu trazer a resposta, que é exatamente aquilo que eu estou fazendo com vocês agora, tá bom? E em seguida eu vou deixar um outro exercício para vocês fazerem, tá? Que é similar a esse aqui, tá bom? Bem similar a esse aqui. Então eu só copiei o enunciado para nós não esquecermos, né? Colhei a tabela ali também, e depois eu só me lembrei da fórmula, né? A fórmula que está ali. Essa fórmula, olha lá, daí a fórmula para nós parece confusa, né? Mas se nós, olha aqui, ó, se nós começarmos a pensar que os totais estão embaixo, já não fica difícil para nós. Porque, olha, em cima, no numerador, o que ele está falando ali no numerador? Ele está falando N. Quem é N? É 6, porque eu tenho 6 linhas, né? N é 6. Depois do N, ele tem um somatório. Então, o que é o somatório? É total. É a linha de baixo. É só isso que ele está falando.
Somatório de qual coluna? A coluna, ele está falando qual é a coluna ali. X vezes Y. Que, por sinal, por que ele põe X, I, Y, I? É porque ele está presumindo que você já está raciocinando que isso é o somatório de todos os itens X vezes Y. Então, você não vai olhar um por um. Você vai olhar lá no total. E é exatamente por isso que vai ficar 6 vezes, vezes aqui, ó, 1754 e 30, que é aquele valor que está bem embaixo ali do somatório do x vezes o y, né, que está na última coluna que vocês têm. Daí o seguinte, ó, depois na fórmula que continua menos, né? Então eu coloquei um menos ali, tá bom? Menos. Daí o que ele quer que você faça ali também? Ele quer um somatório de todo x. Somatório de x. O que é o somatório de x? Você vai pegar o total lá, que é 21, tá bom? Que é o 21 que está lá na primeira coluna. Tá? Daí, vezes, né? Porque como não tem o sinal de multiplicação, mas estão juntos, então a gente já deduz que é vezes. Tá? Vezes o quê? O somatório de y. Quem que é o somatório de y, pessoal? Está ali embaixo, ó, não é? Somatório de y não é 496,8? Eu já coloquei para lá. 496,8. Tá? Daí, seguindo, põe um tracinho, né, de divisão, porque é o numerador e o denominador. No denominador tem duas raízes quadradas. Daí o que você tem na raiz quadrada? Começa lá, dentro da primeira raiz quadrada. N. Quem é o N? É 6, porque eu tenho 6 linhas. 6 vezes quem? 6 vezes o somatório de x ao quadrado. Onde que está o x ao quadrado? Está na coluna do x ao quadrado. Né? Qual que é a coluna do x ao quadrado? Está ali, ó, é 91. Vocês não viram? Ali, ó, que é a terceira coluna, não é? Vocês estão vendo? Terceira coluna. Tá? Que é o 91. Por isso que ficou 6 vezes 91. Tá bom? Daí, olha, nós temos o sinal de menos. Tá? Eu coloquei o sinal de menos ali. E agora, o que ele quer que eu faça? Ele quer que eu eleve ao quadrado, é isso que está escrito ali, ó, o somatório de x elevado ao quadrado. Tá? O somatório de x elevado ao quadrado. Quem é o somatório de x? 21. Está lá no total do 21. Né? Pode ver que eu pus 21 ao quadrado. Tá ok? Vezes, daí no segundo radical. Tá? Como é que está o segundo radical? O segundo radical também é 6. Né? Vocês estão vendo que é 6, são 6 linhas. Vezes quem? Vezes o somatório do y ao quadrado. Tá vendo lá? 6 vezes o somatório do y ao quadrado. Quem que é o somatório do y ao quadrado? Está na coluninha 4, não é verdade? Y ao quadrado. Quem que é? 41, 149 e 12. Pode ver que eu colei lá. 41, 149,12. Tá? Então é por isso que deu 6 vezes 41, 149,12. Tá ok? Daí fiz o seguinte, daí tem outro sinal de menos lá. O que ele quer que eu faça ali? Ó? Ele quer que eu eleve ao quadrado o somatório do y, tá? O somatório do y. Aonde que está o somatório do y? Está bem embaixo, na segunda coluna, no total da segunda coluna. O y é a segunda coluna, não é? Então, o somatório dele é aquele 496,8, né? Elevado ao quadrado, tá bom? Então, é por isso, esses números aqui, você está vendo que está muito simples e nós, depois que você fez a tabela, e se você tem a fórmula, você precisa olhar para a fórmula e conseguir fazer, substituir cada um no valor certinho e depois só fazer os cálculos. Depois substituir nos valores, vai fazer os cálculos. Tá? Daí vem o seguinte, olha, eu fiz os cálculos aqui para vocês. Então, ó, 6 vezes aquele 1.754 e 20 deu 4, deu 10, 525 e 8. Tá? Daí menos, tá? Deixa eu ver aqui, pode ser que algum de vocês estão perguntando alguma coisa, tá? Só um minutinho, porque como a gente está procurando fazer online, pessoal, vamos lá. Aline, está vendo? Só para mim que a imagem compartilhada pelo professor não está
bem nítida. Para mim tá boa, tá, G? Está travando? E agora? Mas sim, pelo celular. As duas vezes, tá, problema de visualizar. Alguém está conseguindo visualizar agora? Não? Porque assim eu estou continuando, tá, pessoal? Estou continuando, porque depois vocês podem ver a live inteira, porque ela vai ficar gravada, tá bom? Bom, em síntese, o que eu fiz? Eu só vou pedir, então, se está travando, aperta ali no atualizar, né, no ao vivo, ele vai para o módulo, para a situação que nós estamos agora, você acompanha o que eu estou falando, né, e depois que eu fechar, eu vou só tirar a parte do começo, né, que eu fiz para fazer teste e tal, e vou deixar lá gravada para vocês. E a ideia é até pôr lá no portal a live, vamos ver se fica bem bonitinho para vocês compreenderem, tá bom? Daí vem o seguinte, ó, vou continuar da onde eu tinha parado, tá? E daí vocês vão dando feedback e eu vou acompanhando aqui também. Mas vamos lá, o que eu fiz? Eu fiz aquele 6,1754,30. Deu quanto? Deu 10.525 e 8, né? E fiz a subtração do 21 vezes o 496,8, que deu 10.432,8. Tá? Então, na realidade, por enquanto eu não fiz a subtração ainda, eu fiz só a multiplicação do 21 vezes o 496,8. Tá? Embaixo, uma coisa que eu tenho percebido, que vocês, eu não posso generalizar, tá bom? Mas tem um pessoal que está tendo dificuldade para saber o que faz primeiro, tá bom, pessoal? Então, o que você tem que fazer primeiro? Pela ordem, sempre você tem que fazer ou elevado ou qualquer outro número para o qual está sendo elevado. Aqui no caso é elevar ao quadrado, né? Então você tem que fazer a potenciação e a radiciação, tá? Só que de dentro para fora, tá? Só que de dentro para fora. Não tem como você fazer a radiciação, porque ali você tem uma radiciação também. Mas como você vai fazer se você não resolve quem está dentro? Então a primeira coisa que você tem que fazer é elevar ao quadrado. E se tivesse uma raiz quadrada ali dentro, um radical ali dentro, você teria que fazer essa raiz quadrada. Não é o caso, tem só o elevado ao quadrado, tá bom? E depois, outra coisa que o pessoal tem dificuldade é saber qual é a prioridade entre a multiplicação, divisão, soma. O que você tem que fazer primeiro? Depois de fazer a potenciação, a radiciação, você tem que fazer a multiplicação ou a divisão, se houver multiplicação e divisão, para depois fazer a subtração, tá ok? Então não pode fazer, que nem no caso aqui, o 21 elevado ao quadrado. 21 elevado ao quadrado vai dar 441. Daí você poderia pensar assim, poxa, eu vou elevar esse 21 ao quadrado e daí eu vou fazer o 91 menos o 441. Você não pode fazer. A potência você tem que elevar primeiro, que é o 21, você vai elevar ao quadrado, que vai dar 441, tá? Só que a próxima operação que você tem que fazer é o 6 vezes o 91, tá? 6 vezes o 91 vai dar 546, entendeu? Então, primeiro, o que você tem que fazer? Em toda a operação, tá? Você tem que fazer a potenciação e radiciação. Depois, o que você tem que fazer? A multiplicação ou a divisão. E depois você tem que fazer a soma ou a subtração. Tá? Senhor, quando que muda essa ordem? Quando daí você define o que você quer fazer primeiro. Podia ser que existisse uma soma que tivesse que fazer antes de fazer a potenciação. Mas daí, nesse caso, eu teria que pôr o parênteses para definir que tinha que fazer ela primeiro. Tá ok, pessoal? Então, ó, quando você fez, olha lá, quando você fez o 6 vezes o 91, agora deu certo, professor, joia. Então, quando você fez o 6 vezes o 91, deu quanto? Deu aquele 546 que está lá, né? E quando você elevou o 21 ao quadrado, deu 441, tá bom? Daí, olha, o que você vai ter que fazer? A outra
potência, né? Então você vai ter que elevar ao quadrado 496,8 vezes 496,8, né? Elevar ao quadrado. Simples assim. Vai dar quanto? Olha lá. Deu um número grande, tá? 246, 810 e 20. Tá? No meu aqui ele deu até 4, com mais uma casa decimal. Tá? Mas eu acabei não usando essa casa decimal. Bom, daí seguiu. Qual que é o próximo passo? Eu vou fazer a subtração no numerador. Como ficou a subtração no numerador? Então, aquele 10.525,8 menos o 10.432,8 deu 93. Daí o que eu tenho que fazer? Fazer primeiro a subtração que está dentro do radical. Quando eu fiz aquela subtração do 546 menos o 441, deu quanto? Deu 105, não é verdade? Vezes, daí eu fiz a outra subtração, que deu 84,5. Então ainda eu não achei a raiz quadrada desses números, tá? Daí você vai achar a raiz quadrada desses números. Tá? A raiz quadrada de 105, é lógico, pessoal, você vai dar tudo aproximado, né? Embora eu estou trabalhando com várias casas decimais, mas depois eu vou aproximar lá na frente, tá bom? Quando eu achei a raiz quadrada daquele 105, deu 10,24695, tá? E quando eu achei a raiz quadrada do 84,5, ele deu 9,1913, né? 9,1913. Aí eu fiz a multiplicação no denominador. Olha lá o que aconteceu. 94, em cima do numerador deu 93, no denominador 94,1828. Né? Aí você foi fazer a divisão ali. Quanto é que deu? Deu 0,9874. 0,9874. O que significa isso aí? Lembra que eu falei para vocês que quando o resultado é 1, é que existe uma relação forte e é uma tendência, tendência que vai para a direita, né? É ascendente, é crescente, tá bom? É ascendente, é crescente. Mais adiante você vai ver que vai representar uma reta com coeficiente angular positivo, que vai ser uma aclive, né? Ela vai subir, não é uma reta que vai descer, tá bom? Então, o primeiro ponto, ela é relativamente forte, porque é quase 1, né? 0,98,7. Então, o que faltou pôr aqui? Ó? Só pôr para você saber se é forte ou fraco, né? Então, ela está bastante longe do zero, né? Ela está quase perto do 1 lá, né? Falta mais alguma coisinha para ela chegar no 1, né? Então ela é bastante forte. Então você já conseguia perceber que era bastante forte? Pessoal, quando vocês olhavam, aqui, olha. Quando vocês olhavam aqui, vocês já viam. Olha como está uma tendência bem fácil de você deduzir. Uma tendência bem fácil de você deduzir, não é verdade? Então agora, nós já fizemos... Esse aqui é o coeficiente, então deu 0,9874. Eu estou insistindo nesse exercício porque é um exercício relativamente simples, tá? É lógico que ele parece valores, a gente normalmente não gosta de valor decimal e tal, mas não tem muito o que fugir, né, pessoal? Pelo menos a gente vai saber fazer a aplicação na fórmula. O que foi difícil, entre aspas, fazer? É fazer a tabelinha. Depois que você fez a tabelinha, é só você entender o que está falando na fórmula e pôr cada valor. E fazer na calculadora, bem simplesinho. Eu acho que até dá trabalho, sim. A gente tem que prestar atenção e tal. E eu vou também dar uma alternativa para vocês, tá bom, pessoal? Mas aí, então aqui é um coeficiente, tá certo? Que por sinal vocês já conseguem verificar lá naquele exercício que eu disponibilizei para vocês lá no grupo, né? Tá exatamente resolvida essa primeira parte, tá bom? Daí vamos seguir, ó. Daí o que eu fiz? Além de eu achar o coeficiente, né? Eu teria que fazer a regressão linear. Eu preciso descobrir
qual é a reta, né? Qual é a fórmula ou qual é a função que representa esses pontos, né? Que vão tender a mostrar por onde passa esses pontos, né? Vai reduzir, fazer uma regressão desses pontos. Tá? Daí o que eu fiz? Eu copiei tudo aqui, os cálculos eu vou usar, a mesma tabela, bonitinho. O que eu vou precisar agora? Eu vou ter que ter aquele conceito que eu comentei com vocês, que é o conceito de função afim, que é aquilo que vocês aprenderam lá no primeiro ano do ensino médio. Então, você tem uma função. O que é uma função? Existe uma relação entre um valor x com um valor de y. E essa relação é uma função. Eu não vou agora aqui explicar para vocês qual é a definição de função, senão não vai complicar mais a coisa, tá bom? Mas você vai entender o seguinte, que existe uma lei, né, que possibilita, a partir de um valor de x, você deduzir qual seria o valor de y. Existe uma lei, vamos repetir aqui, existe uma lei que a partir do valor de x, você consegue deduzir qual seria o valor de y. Exatamente isso, que nós chamamos de função, né? Um valor em função de outro. Tá? E na função linear, é isso que aparece aqui. Ó, y é igual a A mais bx. O A é aquilo que eu chamo de coeficiente linear, que é onde ela corta o eixo y. Tá? E o B é o coeficiente angular. O coeficiente angular é aquele que vai determinar a inclinação da reta, né? O quanto a reta está inclinada. Daí vamos para cima. Então nós temos duas fórmulas que vocês vão estar precisando utilizar para resolver esta funçãozinha, ou fazer essa regressão linear. Qual é a reta que você vai precisar, né? Ou melhor, quais são as formulazinhas que vocês vão precisar? É essa formulazinha do B, né? E a formulazinha do A. Bom, a formulazinha do B é mais uma fórmula que tem o conceito de somatório. Então, nós precisamos entender qual é o somatório. Então, vamos dar um passo aqui para frente. Ó. Nós vamos usar o mesmo que eu tinha falado para vocês, os totais das tabelas. O que ele está pedindo no primeiro momento ali? Ó? Ele está pedindo para vocês, olha, n vezes o somatório de x vezes y. Tá? Então, quem é n? N é 6, né? Porque eu tenho 6 linhas, são 6 itens que eu estou considerando aqui. Né? Quem é o somatório de x e y? É esse 1754,30. Né? Depois menos, daí ele quer que você faça o quê? O somatório do x. Quem é o somatório de x? É o que está o total do x lá, que é 21. Né? Vezes o somatório de y. Qual que é o somatório de y? É o total da coluna y, né? Que é 496,8. Tá? Então, tudo isso é o numerador para nós. Né? É o numerador. Daí vamos fazer o denominador. O denominador seria o quê? 6, né? Você está vendo aí que é a mesma coisa, né? Não é o n que ele pede lá? É o n, né? Então, você vai usar o n vezes o quê? Vezes o quadrado do somatório de x, né? O quadrado do somatório de x. Aqui na realidade está errado aqui, ó, pessoal. Desculpa aqui, deixa eu até fazer aqui uma coisa. Acho que eu apaguei o que estava correto. Deixa eu ver aqui. Olha aqui. Porque se você fizer o 91 ao quadrado, olha aqui, e na realidade o que ele quer? Ele quer que você faça, olha, n vezes o somatório
de x ao quadrado. Qual que é o somatório de x ao quadrado? Olha aqui, ó. Já é o 91, entendeu? É o 91 só. Não é 91 ao quadrado, tá bom? Desculpa aqui que estava só uma falhazinha aqui, tá? Então, por quê? Porque aqui já está ao quadrado, entendeu? Já está ao quadrado. Então, daí o que você vai fazer? Aqui, 6 vezes, olha aqui, ó. Vocês vão fazer 6 vezes 91, olha lá. Olha, 6 vezes 91, que vai dar o número que está ali embaixo, olha lá. Ó, 500, 6 vezes 91, que vai dar 546. Olha lá. 546, ó. Tá bom? Ó, deixa eu voltar lá na exibição para vocês, olha lá. Tá aqui, né? Fez isso, olha lá. Então, vocês estão vendo que eu tenho 6 vezes o 91. Então, é o somatório do x ao quadrado. Daí, vezes 21 ao quadrado. Quem é 21 ao quadrado? Ou melhor, somatório vezes o somatório de x ao quadrado. Então, é 21 ao quadrado, né? 21 ao quadrado. Bom, daí vamos na sequência. Aí você vai fazer o quê? Você fez a multiplicação em cima, né? Deu 10.525,8, né? E daí no 21 você fez a multiplicação, tá? 10.432,8, né? E embaixo você fez a multiplicação 6 vezes 91 e também elevou o 21 ao quadrado, tá? Então, em cima, no numerador, deu o 93. E no denominador, você vai fazer essa operação aqui, que é o 546 menos o 441. Então, deu o quê? Deu 93 dividido por 105. 93 dividido por 105. Quando você faz essa divisão, deu isso aqui, ó, 0,8857. Tá? Então, esse B, 0,8857, é o que? Já é o coeficiente angular da minha função. O coeficiente angular da minha função. E esse coeficiente angular, você vai usar lá para achar o coeficiente linear. Aí, vamos lá. Como que eu vou fazer? Olha lá. Somatório de y. Quem é o somatório de y? Você vai ver na coluna do y, o somatório é 496,8. Menos, né? Daí é o b, que deu 0,8857, vezes o somatório de x, né? Que é 21. Dividido por n. Quem é n? N é a quantidade de elementos. Tá? Feita a multiplicação, deu isso aqui, ó. Tá? Deu que é a multiplicação do 21 vezes o 0,8857 deu 18,5997. Tá? E depois eu fiz a subtração. Deu o quê? Deu 478,2003, né? Dividido por 6 ali, ó. Que deu o 79,7. O que é isso aqui, pessoal? Então, aí já formou, já conseguimos montar a equação. Então, o A, olha aqui, ó, o A é esse 97,7 que eu coloquei no lugar do A, né? No lugar do A. E o B, né, que é esse 0,8857, eu coloquei no lugar do B. Então, essa é a funçãozinha que representa. Então, o que isso aí você utilizou os dados para achar uma relação, né? Você faz uma regressão na qual você acha uma relação entre o ponto x e o ponto y, tá? Que é uma equação da reta. Isso aqui é uma equação da reta, tá bom?
Eu fiz o seguinte, olha, no slide seguinte, eu pus aqui a representação para ficar mais fácil para vocês, tá bom? Ó, ali como é que fica, né? Eu ampliei. Olha, vocês percebam que a reta, ela passa, né? Ela praticamente não passa em nem... Ela só parece que o único ponto que me dá a impressão muito próxima, ou passa exatamente no ponto, é o 85,0. Né? Mas nos outros pontos você vê que ela passa um pouco distante de cada um deles. Mas o que ela está fazendo? Como se fosse... Lembra o conceito de média aritmética? Você, quando fazia a média aritmética, você achava uma média entre os desvios, não é isso? Quando você ia fazer o desvio padrão. Então é isso que você fazia. Agora, a regressão linear, ela é como se estivesse fazendo uma média aritmética entre os